Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública das tardes de terças-feiras. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se puderem, curtam nossos vídeos no YouTube, ative o sininho para serem notificados de novas postagens. Assim como também pedimos para que curtam nossa página no Facebook e Instagram. Lá vocês encontrarão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados iniciais, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem é de número 65. Pedir. O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Emmanuel comenta: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores infinitos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Como é bom, Pai, aprender seus ensinamentos através dessa doutrina que acalenta tanto nossos corações. Abençoa cada um de nós, nossas famílias, o lar espírita Servos de Maria, assim como todos os nossos irmãos de humanidade, dos dois planos, material e espiritual. Que sua luz envolva nosso companheiro Luiz Cláudio, que conduzirá o estudo da tarde. Sob vossa bênção e permissão, iremos dar início à nossa singela tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Para conduzir o estudo da tarde, vamos chamar o nosso querido companheiro Luiz Cláudio do GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. Desde já, Luiz Cláudio, te agradeço a sua participação e seja muito bem-vindo.
tema escolhido para esta manhã, o poder da fé. O que vem a ser fé? Fé é confiar, é confiança. E quanto mais integrado ao amor, mais poderosa se torna a nossa fé. Existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé divina. A fé natural é aquela que nós a utilizamos, como o próprio nome diz, naturalmente no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, pegamos um táxi, quando vamos a um restaurante, quando vamos a uma consulta médica, nós temos ali naturalmente a fé no motorista, no cozinheiro, no médico. Ninguém pede o atestado de sanidade mental do taxista antes de entrar no carro. Ninguém pede, igualmente, o atestado de sanidade do cozinheiro para saber se ele vai envenenar a nossa comida ou não. Ou ninguém pede, tá, o currículo do médico para que faça a nossa consulta. Naturalmente, nós agimos de boa fé com todos ao nosso redor. Já a fé divina, como bem o disse Santo Agostinho, é aquela que toda criatura humana traz no seu íntimo a certeza de que existe algo acima de nós, uma energia criadora, a que chamamos, na nossa grande maioria, de Deus. Até mesmo os nossos irmãos ditos ateus, temos certeza que na sua intimidade, nos momentos de maior aflição, eles também sentem essa energia, esta sensação da existência de um algo maior. A fé divina é uma fé que se divide em fé cega ou fé raciocinada. Durante muitos séculos e séculos, nós mesmos, nossas vidas passadas, estávamos ali ferreamente na fé cega, e muitos de nós ainda nesta encarnação. Aquela fé dogmática, aquela fé que engolíamos goela abaixo e que por muito tempo não podíamos sequer questionar. Mas a fé raciocinada é aquela onde nós vamos auferindo os conhecimentos, esclarecimentos sobre tudo ao redor da fé, e vem a ser a bandeira da doutrina espírita. A fé raciocinada, onde não que nós estejamos denigrindo a fé cega, ela é extremamente importante, principalmente aqueles irmãos que ainda não têm a oportunidade do esclarecimento. Ela é poderosa. Mas a partir do momento que nós temos essa oportunidade, nós vamos justamente naquela nossa poderosa fé cega, nós vamos ali descortinando os dogmas, os misticismos, vamos entendendo o porquê das coisas, corrigindo eventuais erros e assim fortalecendo cada vez mais a nossa fé, através da fé raciocinada. A doutrina espírita é uma tríade de ciência, filosofia e religião. A ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos. A filosofia da crença na existência de Deus, da imortalidade da alma e dos conceitos morais. A religião raciocinada, sem dogmas, sem misticismos, sem cultos externos. A religião consoladora, porque a partir do momento que ela nos explica todas as nossas dúvidas, aprendemos o porquê sofremos. O que até então era confuso, se somos todos filhos do mesmo Pai de bondade, por que uns sofrem tanto mais, outros tanto menos? Por que sofremos? A religião que
nos apresenta a verdadeira liberdade como filhos de Deus, de termos acesso direto ao Criador, a Jesus, ao nosso guardião, sem precisar de intermediários terrenos, sacerdotes, que venham a intermediar os nossos diálogos com o mais alto, pois podemos sim dialogar com o mais alto sempre através das orações. E sempre somos respondidos através das inspirações. Assim, o Espiritismo não admite misticismos. Mas o que dizer, então, dos milagres? Como o Espiritismo encara os milagres? Responderemos essa pergunta no decorrer, mas essa pergunta, se milagres existem, foi feita há 350 anos aproximadamente ao grande gênio da época, Isaac Newton, o pai da física moderna, da física newtoniana. E ele respondeu que sim, que acreditava em milagres, porque milagres nada mais são do que efeitos dos fenômenos sobre as leis naturais que ainda desconhecemos. Por isso chamamos de milagres. E verdadeiramente, isso sempre foi assim. Vamos ao exemplo dos raios, dos trovões, que durante milênios eram atribuídos como a ira de Deus, o aviso de Deus. Quando, com o avançar da ciência, fomos descortinando as leis naturais da eletricidade, e então descobrimos que os raios são consequências, os efeitos da diferença de polaridade da Terra para a nuvem ou de nuvem para nuvem. E assim dispara a grande centelha elétrica. Com isso, estamos tirando a glória de Deus do milagre? Claro que não. Porque as leis naturais, todas elas perfeitas, são criações do Pai. Então não estamos denigrindo de maneira nenhuma a criação do Pai. Em 1509 e 510, uma nau portuguesa naufraga aqui nas nossas costas, nas costas brasileiras. E somente um náufrago sobrevivente, Diogo Álvares Correia. Ele ali sozinho conseguiu recolher parte dos baús, das cargas que boiaram até as praias e ali conseguindo alguns utensílios para que o ajudasse a sobreviver naquela terra tão solitária. Dentre esses utensílios havia um mosquetão. Mosquetão é aquela espingarda do cano grosso que dá-se um tiro, depois tem que botar a pólvora e demora-se 2 minutos para conseguir carregar novamente. Dias adiante, ele ali explorando a coisa, de repente se vê cercado por dezenas de índios. Disse imediatamente: estou perdido. Como vou enfrentá-los se a espingarda só dá um tiro? Ai, meu Deus, que eu tenha a sorte de ser logo morto e não torturado. O que faço, meu Deus? É a conversa com o mais alto. E imediatamente veio a resposta através da inspiração, pois havia bem próximo dele uma ave num galho de árvore. E ele pegou o mosquetão, apontou para a árvore e despedaçou a coitadinha. Diante daquilo, os índios ficaram todos assoberbados. O homem que domina o trovão despedaçou a árvore com a força do trovão. E assim endeusaram-no, levaram-no para a tribo, e tamanho foi o seu prestígio que o chefe da tribo ofereceu a ele uma de suas filhas em casamento. Burro é quem diz que português é burro, porque ele imediatamente aceitou.
Se eu não posso ser o chefe, que eu seja pelo menos o genro do chefe. E o batizaram como Caramuru, que todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos falar. Foi tido como um milagre o poder da pólvora, que hoje sabemos como funciona. Vamos viajar um pouquinho no tempo, principalmente as pessoas que, como eu, já têm cabelo branco, vai lembrar, 1962, os Estados Unidos apresenta ao mundo um desenho animado futurista, a família Jetsons. Era um barato, muito legal. Os carros voavam, as pessoas falavam com os telefones sem fio. Mas tinha um pedaço do desenho que fascinava muito a minha mãe, quando a Madame Jetson, ao telefone, falava: menina, preciso preparar o almoço, e ela abria lá um pacote, tirava algo de dentro do pacote, abria uma caixa, botava aquilo dentro da caixa, que mais parecia uma televisão, aquela caixa, apertava o botão e ela continuava falando, e 1 minuto depois a caixa apitava. E ela abria, a comida estava pronta. Aí minha mãe falava assim: ah, meu Deus, tudo que eu queria que existisse para mim era o micro-ondas. Que muito tempo adiante, décadas depois, a ciência descobriu os efeitos da micro-ondas e como utilizá-lo domesticamente. E hoje todos temos em nossas casas o micro-ondas, que antes era tido como uma fantasia. E ainda no cinema, quem lembra da Star Trek, Jornada nas Estrelas, que tinha o Sr. Spock com a orelha pontudinha? E eles, todas as vezes que chegavam perto de um planeta, eles desciam para o planeta pelo teletransporte, desmaterializava e depois materializava no planeta. E mesma coisa na volta. Meu pai falava assim: desliga essa televisão, olha só quanta mentira. Hoje a ciência já prova no papel que o teletransporte é viável. Só não temos ainda tecnologia para fazê-lo, mas logo, logo teremos. As leis naturais do teletransporte, da materialização e a desmaterialização. Leis naturais que os espíritos já dominam e utilizam nos fenômenos de materializações que tantos de nós já presenciou. Materializações de objetos, de flores. O gênio do século passado, Albert Einstein, recebeu, curiosamente, aquela mesma pergunta que fora feita a Isaac Newton. O senhor crê em milagres? E ele responde com todas as letras da seguinte maneira: existem no mundo 2 tipos de pessoas, as que acreditam em milagre e as que não acreditam em milagres. Eu faço parte do primeiro grupo, das que creem em milagres, porque milagres nada mais são do que fenômenos sobre efeitos de leis naturais que até então ainda não conhecemos. E por isso nominamos como milagres. Veja que a resposta de um gênio foi tão similar à resposta do outro. Einstein e Isaac Newton. No Evangelho de Mateus 17, lemos ali o relato daquela passagem em que um homem vem, desesperado, ajoelha-se diante de Jesus e implora: Senhor, por favor, cure o meu filho, pois ele está enlouquecido. Ele se joga ao chão, se joga ao fogo, se joga à água, está totalmente enlouquecido. Ó Senhor, os seus discípulos tentaram curá-lo, mas não conseguiram. Mas eu tenho certeza de que o Senhor poderá curá-lo. A fé testemunhada imediatamente a Jesus. Lembremos-nos que Jesus, diante de qualquer cura, ele sempre dizia: você crê que eu posso curá-lo? Ou seja, ele já começava ali o tratamento. Trazia à tona todo o poder da fé. E Jesus responde àquele homem: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Fazendo referência aos discípulos.
traga diante de mim o rapaz. E Jesus imediatamente expulsou dele um demônio. Um demônio, certamente um obsessor, até numa condição já de possessão. Horas depois, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram: Senhor, por que nós outros não conseguimos expulsar aquele demônio? E o Senhor sim. E Jesus responde: por vossas incredulidades. Pois se tivesseis uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é menor que a cabecinha de um alfinete. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mandar que uma montanha se locomovesse daqui para acolá. Lembremos-nos também que Jesus, como ninguém, utilizava da linguagem figurada para marcar, para eternizar os seus ensinamentos. De certo que Jesus não se referia fisicamente a tirar uma montanha de um lugar para outro, mas sim referindo a montanha como um grande obstáculo, as montanhas de nossas existências, os grandes obstáculos que todos nós enfrentamos, principalmente dentro de nós. Mas o que diz então a doutrina espírita quanto à existência de milagres? O que são milagres? Encontramos a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, quando diz: o poder da fé atua sobre a ação magnética. E o homem, através desta, consegue atuar sobre o fluido universal, transformando as suas qualidades e juntando a isto uma irresistível vontade no bem, consegue realizar singulares fenômenos de cura e outras coisas mais, que hoje chamam de milagres, mas que não passam de efeitos de leis naturais que ainda desconheceis. Veja a resposta dos espíritos definindo muito bem o que são os milagres. A ação fervorosa de nossa vontade, a fé. Através da ação magnética, agimos, transformamos as qualidades do fluido universal e conseguimos produzir efeitos de curas e outras coisas mais. Vejam como essa resposta é extremamente similar à de dois gênios conhecidos, Einstein e Isaac Newton. Há várias décadas, dois cientistas renomados da Universidade de Harvard, o Dr. David Bohm e o Dr. Stuart Ruff, descobriram que as nossas células cerebrais, os neurônios, eles produzem diversas substâncias. Hoje, conhecidamente, mais de 60 substâncias. Algumas delas conhecidas por nós, serotonina, dopamina, noradrenalina e assim outras mais. Ao descobrir aquelas substâncias, foram ver o que elas representavam no nosso dia a dia. E começaram a verificar nos exames, fazendo um exame num grande grupo experimental, coletando no sangue daquelas pessoas quem tinha maiores concentrações e quem tinha menores. Separou assim o grupo em dois, aqueles que tinham mais concentração e aqueles que tinham menos concentração. E foi ver a diferença desses grupos. E a diferença que era a olhos vistos é que o grupo que tinha mais concentração era um grupo que gozava de uma saúde melhor, de melhor bem-estar, era um grupo mais alegre. Um grupo que não adoecia, quando adoecia se recuperava fácil. Já o grupo que tinha baixa concentração daquelas substâncias eram pessoas que viviam adoecidas, estavam sempre doentes, tinham uma cura dificultada e eram pessoas mais tristes. Identificados esses dois grupos, eles foram buscar
o que havia de diferente nos grupos para uns produzirem mais substância, outros menos. Então fizeram uma grande análise, cruzando as informações quanto a hábitos alimentares, o que comia, o que bebia, o esporte que praticava, as atividades em geral. E não achavam diferença, até que conseguiram encontrar uma diferença. O grupo que tinha concentração alta das substâncias era um grupo que amava. Amava uma ou mais pessoas, um grupo que as pessoas que eram amadas, pessoas que vivenciavam o amor em todas as suas formas, nas mais diversas formas. Já o grupo que produzia pouco eram pessoas mais amarguradas, pessoas que não amavam com tanta intensidade, que não eram amadas, que não vivenciavam naturalmente os sentimentos da família amor. Assim, chegaram à conclusão de que este vivenciar do amor, o bem-estar, estimula a produção de tais substâncias. Aquilo era o estimulador. Era a fé, que é sempre atrelada ao amor, a confiança atrelada ao amor, que era o grande estimulador. Era a mente estimulando as células cerebrais a produzirem aquelas substâncias. Aquelas substâncias, foram ver em que elas atuavam no organismo. Elas estimulavam o sistema endócrino, as glândulas, e estas produziam os hormônios tão necessários ao equilíbrio do nosso sistema imunológico. Cria-se, então, ali a nova ciência, a psiconeuroendócrino-imunologia, onde a produção das substâncias, elas estimulam o sistema endócrino, que estimula o sistema imunológico, provocando, assim, a autocura, auxiliando a autocura. Todos nós, diariamente, ficamos doentes. Todos nós. Mas o nosso sistema imunológico vai diariamente combatendo as diversas enfermidades que nós pegamos. Quando uma enfermidade chega a aparecer, é porque o nosso sistema imunológico está perdendo na velocidade o combate àquela enfermidade. E assim nós recorremos à medicina para conseguir novas substâncias que possam auxiliar naquele combate. Mas sem o nosso sistema imunológico, essa luta, mesmo com a medicina, seria muito mais difícil. E então chegaram-se a essa conclusão, que os bons sentimentos ligados ao amor, ao otimismo, à fé, estimulam o sistema de autodefesa do nosso organismo. Ainda da Universidade de Harvard, a psicóloga e antropóloga Susan Andrew e a sua equipe também estudaram bastante este comportamento do corpo em relação às mudanças de humor. Susan Andrew é uma renomada escritora quanto à atuação do corpo em relação ao humor. Mais de 12 livros escritos em mais de 10 línguas, publicados em mais de 40 países. Ela é realmente uma pessoa muito renomada nessa questão. Mas, resumidamente, além de ser monja também, mas resumidamente, Susan Andrew diz que quando há uma mudança de humor, uma mudança positiva de humor, o corpo recebe uma verdadeira enxurrada, uma verdadeira cachoeira positiva em suas células. Assim, o fígado fica feliz, a pele fica feliz, o pulmão fica feliz, o corpo fica feliz, pois ele consegue atuar na sua autodefesa. São muitas as pesquisas que vêm a corroborar para isso. Uma outra que nos vem também à mente
é do Dr. Irving Kirsch, um cientista de Harvard, professor emérito da Universidade de Connecticut, como também emérito da Universidade do Reino Unido. Ele e sua equipe fizeram uma experiência num grupo de pessoas que eram pessoas que tinham depressão. Pessoas que já vinham tratando a depressão com os remédios antidepressivos. Ok? Então ele pegou aquele grande grupo de pessoas, dividiu em dois. Fez a experiência com o placebo. O que é placebo, só para a gente relembrar? Placebo é uma imitação do remédio, tudo igualzinho, caixa, rótulo, textura, cor, tudo igual. Só que não tem o medicamento ali, não tem o princípio ativo. É como se fosse um comprimido falso mesmo, um comprimido de farinha, por exemplo. Mas todo igual. O grupo estudado não sabia o que seria a experiência. São sempre voluntários, mas não sabia o que estava sendo estudado. Então foi dividido em dois grupos, todos usando normalmente os antidepressivos e com isso conseguindo controlar as suas depressões. Depressão, que é o mal do século. Depressão é uma palavra que vem do latim, quer dizer depremere. O significado é puxar para baixo. Não poderia ser mais adequado, porque quem passa pela depressão sabe disso, que a pessoa se sente cada vez mais para baixo, pode estar no chão e sente que ainda vai descer mais. Dividido o grupo, para 50% eles continuaram fornecendo o remédio verdadeiro. E para o outro 50% passaram a fornecer o remédio falso, o placebo, mas sem que ninguém soubesse. Somente a sua equipe sabia quem era quem. É o chamado duplo cego nas pesquisas. Naturalmente, como era de se esperar, aqueles 50% que continuaram tomando remédio não tiveram alteração nenhuma, continuaram vencendo a depressão. Mas daquele outro 50% que deixaram de tomar o remédio verdadeiro para tomar o placebo, sem efeito químico nenhum, surpreendentemente, 40% deste grupo venceu a depressão. Continuava vencendo a depressão como se estivesse tomando remédio. Porque a fé que te depositavam de que o remédio vai me deixar bem, que o remédio vai me fazer tranquilo, ao tomar o remédio todos os dias, ele se sentia bem, confiante de que não teria o efeito da depressão. Ele produzia as substâncias, e essas substâncias agiam no sistema da psiconeuroendócrino-imunologia. Os outros 60% do grupo não. Realmente, eles sentiram os efeitos da depressão e precisaram utilizar o remédio. São muitas e muitas pesquisas que vêm a fortalecer de que o poder da fé estimula totalmente o nosso sistema de cura e de autocura. Por muitas vezes curando por si mesmo e por outras vezes auxiliando sobremaneira a administração médica. Uma outra pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, salvo erro, mostrou que um grande percentual de pessoas que vão ao médico já se sentem melhor ao sair da consulta, devido às informações do médico, tranquilizando de que aquilo ali é superável, isso e aquilo, a pessoa já começa a se sentir melhor. Já antes mesmo, começa a tomar um remédio que faria efeito em dias, já começa a sentir o efeito no primeiro dia. São as substâncias que estão em ação. Assim, é o poder da fé, a ciência mostrando o quanto o poder da fé atua. E junto ao nosso sistema imunológico, e mais a definição tão clara dada pelos espíritos, de como nós, pela nossa fé fervorosa e irresistível, vinculada à boa vontade, podemos interferir no fluido universal, em suas qualidades, e auxiliando com esses efeitos de cura e outros mais. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Por que então a espiritualidade superior
permite que, vez por outra, na história da humanidade, surjam aqueles que conseguem realizar a cura, conseguem realizar milagres. Nada é por acaso. Em todas as centenas de pontos onde isto aconteceu na nossa história, nas mais diversas regiões do planeta, sempre foram em pontos onde a fé coletiva estava fragilizada, era pouca ou nenhuma. E, de repente, diante de alguns milagres, desenvolveu-se ali um núcleo de fé que se expande. E a fé, seja ela cega ou raciocinada, ela é sempre positiva. A fé cega um dia se tornará raciocinada, mas foram gerados por aquelas dezenas, centenas de milagres, verdadeiros focos, pontos de expansão, de formação de fé para a humanidade, ou seja, sempre positivo. E muitos daqueles que realizavam passaram a ser intitulados os santos da Igreja Católica pela sua capacidade, juntada à sua fervorosa fé, de manipular o fluido universal e produzir os efeitos daquelas leis naturais que ora desconhecemos. A exemplo, vamos numa época contemporânea ao início das publicações de Allan Kardec. Estamos lá em 1858, mais precisamente 14 de fevereiro de 1858. Uma jovem camponesa de 14 anos, ali nas cercanias de Lourdes, na França, ela de nome Bernadette Soubirous, ela caminhava pelo campo e de repente sentiu uma atração irresistível de ir visitar uma gruta chamada Gruta de Massabielle, ali nas redondezas. Ao entrar na gruta, de repente surge na frente dela uma linda dama de luz. Diante daquela visão daquela dama de luz, uma jovem, uma criança de 14 anos se assusta e vai para casa. E chega em casa e relata à sua mãe. A sua mãe não deu lá muita importância, coisa da imaginação infantil. Mas ela ficou pensativa, Bernadette. No dia seguinte, ela sentiu um desejo irresistível de retornar à Gruta de Massabielle. E foi. E chegando lá na gruta, uma vez mais, aquela linda dama de luz surge à sua frente e já dizendo: Bernadette, não tenha medo, não te preocupes. Eu não te farei nenhum mal, muito pelo contrário. Venha, aproxime-se. Cave um buraco aqui, onde estou lhe dizendo. Bernadette obedeceu. E cavou o buraco, cavou, até que em determinado ponto começou a minar água. Um olho d'água que nunca mais deixou de brotar aquela água ali. Bernadette, beba desta água, banhe-se nessa água e sempre estarás com a saúde perfeita. Essa água só trará o bem. Bernadette divulgou aquela notícia. E à medida que a notícia foi se espalhando, pessoas que estavam adoecidas iam à Gruta de Massabielle para beber da água, para colher a água, para banhar-se da água. E começaram a ocorrer fenômenos de cura. As diversas curas, e aquilo foi indo de boca em boca. E a própria Igreja Católica testemunhou alguns casos a ponto de criar ali uma paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Atribuíram àquela dama, por aparecer na cidade de Lourdes, a Bernadette, como Nossa Senhora de Lourdes. A igreja que, com o passar do tempo, a peregrinação em busca das curas nas águas de Lourdes eram imensas. E a igreja se tornou no santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O santuário que, junto ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, são os dois maiores polos
de fé mariana no mundo. Só em Lourdes, 6 milhões de pessoas visitam anualmente em busca da cura. Lá eu não conheço, mas conheço bem o de Nossa Senhora de Fátima. Todas as vezes que fui a Portugal, lá fiz questão de ir. É impressionante a ambiência do local. A ambiência que a gente sente algo de muito especial, como se estivéssemos realmente num pedacinho do céu. Lá, quando começou a se expandir em Lourdes esses fenômenos de cura, uma equipe de médicos ali da região começaram a acompanhar, investigar e testemunharam pelo menos 7 casos de pacientes que estavam portadores de doenças incuráveis pela medicina e que foram curados. O que veio a corroborar mais e mais para aquela divulgação. A Igreja Católica oficializou diversos dos milagres. E aquilo foi se expandindo cada vez mais. 45 anos adiante, já estamos no ano de 1903, um renomado médico de Lyon, na França, Dr. Alexis Carrel, um cientista médico tão renomado que, em 1912, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Mas Dr. Carrel era 100% ateu. Não acreditava de maneira nenhuma em milagres. E tinha muita curiosidade de presenciar aquelas ocorrências de cura que ocorriam ali quando as pessoas se banhavam naquelas águas. A igreja montou, inclusive, uma estrutura para que as pessoas pudessem se banhar como se fosse um laguinho, alguma coisa nesse sentido, eu não conheço pessoalmente. Mas a própria ciência já tinha pesquisado aquela água, o que havia naquela água que promovia a cura de doenças incuráveis. E nada descobriram senão água. Dr. Carrel vivia querendo uma oportunidade para ir lá. Ele queria presenciar a coisa. Costumamos dizer que coincidências não existem. Existia um trem que saía de Lyon para Lourdes e em que um dos vagões era sempre destinado aos enfermos, com capacidade de até 100 pessoas. E um médico acompanhava aquilo em todas as viagens. Era uma viagem longa, de 12 horas. Naquele dia, que antecedia uma dessas viagens, um colega médico de Dr. Carrel, passando por um problema de ordem particular, pediu a ele que pudesse substituí-lo naquela viagem. Era tudo o que ele queria. Era realmente o que ele estava querendo. E ele foi no lugar do seu colega. Como um cientista treinado, de mente treinada, Dr. Carrel, ali supervisionando a todos, mas escolheu uma pessoa para se focar naquela pessoa, um caso realmente complicado, e ele foi acompanhando os dados daquela pessoa durante toda a viagem. Então ele escolheu uma jovem de 22 anos, chamada Marie Bally. Ela era portadora de uma peritonite tuberculosa, que não havia cura na medicina naquela época. E o seu estado estava bem adiantado, com muita dificuldade de respiração. Dr. Carrel percebeu que o seu quadro se aproximava de um caso grave. E passou a tomar a sua pulsação, a sua temperatura de hora em hora, fazendo verdadeiramente um trabalho de acompanhamento científico. E ela foi agravando ao longo daquelas 12 horas, não mais conseguia falar, praticamente. Ao chegar em Lourdes, o seu batimento cardíaco já era de 150. A febre beirava aos 42. As orelhas, unhas e lábios arroxeados, mãos gélidas, nariz gélido, a pele totalmente alva. Caracterizava a proximidade do quadro de agonia. Dr. Carrel surpreendeu-se ao chegar na estação próxima ao santuário, pois haviam dezenas e dezenas de maqueiros voluntários que transportavam gratuitamente os enfermos até as águas de Lourdes.
procurou saber por que aquele contingente eram pessoas agradecidas a Nossa Senhora de Lourdes, agradecidas pela sua própria cura ou pela cura de familiares, e assim se viam como está ali participando positivamente daquilo. Dr. Carrel acompanha Marie Bali na maca e diz aos maqueiros que temia que ela não chegasse com vida para ser banhada. Ao chegar ao lado do lago para ser banhada, realmente o seu estado era de agonia. Então os maqueiros não a colocaram dentro d'água, colocaram-na do lado bem próximo para que pudesse jogar água a ela. Naquele momento, Dr. Carrel eleva o seu pensamento a Maria Santíssima e diz: Senhora, Nossa Senhora, como eu desejo que a Senhora verdadeiramente existisse. Que não fosse, como eu creio que é, uma simples criação da mente humana. Mas se por um acaso eu estiver errado e a Senhora verdadeiramente existir, por favor, cure esta jovem que está em agonia e que a medicina nada pode fazer por ela. Estará curando também a minha incredulidade. Jogaram as águas sobre o corpo de Marie Bali. O seu semblante torna-se um semblante sereno, alegre. As lágrimas começam a correr pelos cantos dos olhos, lágrimas de emoção, de alegria. Os maqueiros removem ela dali, levam para perto da boca da gruta e deixam ali. E Dr. Carrel senta ao seu lado esperando o momento derradeiro. E durante um par de horas ele acompanhou atentamente a pele voltando a ter cor. Orelhas, unhas, lábios, deixando de ficar roxo e voltando à tonalidade normal. A sua pulsação volta a 80 e a temperatura a 36,5. Marie Bali desperta, conversando, curada. Acompanhou o Dr. Carrel na viagem de volta, lado a lado, durante 12 horas. Sim, ela ainda estava bem enfraquecida pelo tempo da doença, mas durante 12 horas Marie Bali conversou o tempo todo com o Dr. Carrel, totalmente curada. Dias depois, Marie Bali, como passou a ser de sua fervorosa vontade, se tornou uma interna no convento das Irmãs de Caridade. E Dr. Alex Carrel tornou-se um católico fervoroso. O poder da fé. O poder inquestionável da fé. Nesses polos de milagres, esses polos de fé, usando as explicações dos Espíritos, são muitas dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, com a sua vontade ao bem, fervorosamente, em conjunto, manipulando o fluido universal, que certamente facilita o trabalho dos nossos benfeitores na nossa cura, na cura daqueles que nos cercam, obedecendo sempre, é claro, a ordenação, a programação de cada uma de nossas encarnações. Aqueles que não estão programados para a cura, mas de certo serão beneficiados em sofrerem menos as dores daquelas manifestações, daquelas enfermidades. Era primavera há 2000 anos em Jerusalém. Aquele viajante acaba de chegar, senta-se nos degraus da escadaria do templo para repousar por alguns minutos contemplando o lindo pôr do sol no Vale do Cedron. Eis que, de repente, uma jovem mulher de rara beleza, adornada pelos vestidos mais lindos à Babilônia, com as mais lindas joias, percebe aquele homem diferente sentado à escadaria. Um homem de uma beleza singular. Aproxima-se dele e diz:
Ó belo Nazareno, que chegaste neste momento de viagem, sei que chegaste de viagem pelos seus pés empoeirados e pelo suor dos cabelos empapados à testa. Sei que és Nazareno, pelas suas vestes, pelos cabelos longos aos ombros, em conformidade com a barba. Sou uma vendedora de prazeres, carícias, perfumes e ilusões. Os homens disputam a minha companhia todas as noites e me pagam muito bem por isso. Mas hoje é uma noite especial, será uma noite especial para mim, pois hoje eu comemoro o meu aniversário. E decidi que não servirei a ninguém, que eu escolherei o meu parceiro para festejar esta noite que me é tão especial. E por isso convido a ti, ó Nazareno, que venha à minha casa. Venha para que possamos festejar esta noite tão especial para mim. O Nazareno, com toda a ternura que lhe era peculiar, lhe respondeu carinhosamente: hoje eu não posso. Ó Nazareno, eu não me fiz explicar. Hoje mesmo, um legionário, um homem rico, outro poderoso, já tentaram garantir a minha presença esta noite e neguei a todos. Estou lhe convidando sem lhe cobrar nada. As minhas burras já estão cheias. Tenho toda a riqueza que poderia conquistar. Mas o que eu quero, sim, é que venha espontaneamente à minha morada. Colocarei uma escrava da Núbia, nua, a dançar à sua frente, se isso lhe agrada. Que possamos comemorar juntos. E mesmo que você queira nada fazer, será importante, pois em minha noite estarei recebendo um homem puro como a lâmina de uma espada virgem, visitando a mim uma mulher perdida, e não me fará mais perdida por isso. O Nazareno se levanta, com a sua figura esguia, apaixonando mais ainda aquela mulher. Aproxima-se dela e, olhando bem próximo dos seus olhos, diz: vejo em teus olhos uma chama diferente. E vos direi isso porque te amo. Hoje eu não posso, mas dia virá que não está longe, em que retornarei exclusivamente para lhe servir. Mas hoje eu não posso. Ela, mulher vaidosa que nunca houvera sido negada por homem algum, sai revoltada e se afasta. 2 anos depois estava de volta o Nazareno, ali, a Jerusalém. Eis que uma senhora idosa se aproxima dele, fala-lhe alguma coisa e aponta para um monte onde havia uma gruta. E lhe pergunta: o senhor vai? E ele responde: vim aqui para isso. E vai até aquela gruta. Chegando à gruta, ele começa a adentrar a gruta escura, já sentindo o odor pútrido das carnes, e se guiando pelo gemido de uma voz de mulher. Chega até ela, acaricia-lhe os cabelos molhados de suor e pus. E ela se assusta e com voz enfermiça lhe responde: sai, não me toques, tenho lepra, saia daqui, os que o virem aqui irão te perseguir. E ele serenamente lhe diz: há dois anos me convidastes para uma noite especial em sua morada. E eu lhe disse que não podia, mas disse-lhe que um dia viria para lhe servir. E aqui estou. Ela vira para ele, limpa as secreções nos olhos e diz: ó belo Nazareno, és tu, por que demoraste tanto? Não tenho nada para lhe dar,
Sou pura podridão. Aquela noite, a partir daquela sua negativa, tudo mudou em minha mente. Deixei de ver o prazer nas riquezas, nos prazeres da carne, e passei a aguardar a tua promessa de que retornarias. Mantinha todas as noites um candeeiro aceso à minha janela, para que vos pudesse orientar. Mas tu não chegastes, e só hoje, quando não mais posso nada ter para lhe dar. Ele a toma em seus braços e a carrega carinhosamente para fora da gruta. Quando chega a claridade, ela, mulher vaidosa, sabendo da deformidade do seu rosto, cobre o rosto para que ele não visse. Ele a sustenta em um só dos braços e com a outra mão descortina-lhe o rosto. E ali, olhos bem próximos, repete aquela mesma frase. Vejo em teus olhos uma chama diferente. E por isso digo-vos tudo o que vou lhe dizer, porque te amo. Morre. Morre, pois este teu corpo não te serve mais. Morre agora. Mas antes disso, dá a mim a tua alma, pois eu sou o bom pastor. E todo aquele que confia a mim, a tua alma, viverá no reino feliz de nosso Pai. E ela sorri, relaxa e morre nos braços de Jesus. É o poder da fé. É o poder inabalável da fé. Que podemos e devemos, à medida que vamos fortalecendo com esta fé raciocinada, podemos e devemos remover as montanhas, como disse Jesus, as montanhas de dentro de nós, que são os grandes empecilhos nessa longa caminhada que temos pela frente, para um dia estarmos também ali, nos braços de Jesus. As montanhas do orgulho, da inveja, da avareza, da intolerância, da impaciência, as montanhas de todos os sentimentos da família antagônica ao amor. Que possamos unidos, em prece, agradecer a Deus, nosso Pai, pela nossa existência, a Jesus, nosso irmão maior. Esta manifestação pura, luminosa de amor, que tão pacientemente tem se dedicado ao longo de muitos milênios a benefício de todos nós. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos tido, pela oportunidade de acesso a esta doutrina tão esclarecedora. Auxilia-nos, Senhor, nas nossas reflexões. Abençoados são todos esses seus emissários de luz, os nossos mentores espirituais. Auxilia-nos, Senhor, a ter as nossas mentes cada vez mais abertas, a ouvir com clareza, através da nossa consciência, os conselhos desses irmãos tão amorosos, tão pacientes, tão perseverantes diante das nossas deficiências, das nossas falhas. Ó Mestre querido, auxilia-nos, Senhor, a fazer de cada novo ensinamento o fortalecimento desta fé, que será, sim, a grande promovedora das nossas reformas, que nos levarão um dia a estar face a face contigo. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, Senhor. Envolve-nos num flash da tua luz, num teu abraço fraternal, que possamos todos nós, cada um de nós, sentir o abraço fraterno de nosso mentor espiritual neste momento. Mas, sobretudo, Jesus, abençoa os nossos irmãos
a quem somos endividados do passado. Esses irmãos que hoje ainda tentam nos desviar da boa conduta. Que esses irmãos, Jesus, possam, por um flash da tua luz, perceber que não somos mais as mesmas pessoas de outrora e que estamos lutando com tanta dificuldade, mas com perseverança, para que possamos trilhar este caminho que nos levará a Ti. Mas não os afaste de nós, Jesus. Que eles possam, sim, nos dar um voto de confiança, um voto de fé, e que possamos caminhar lado a lado, neste caminho que nos levará a Ti e ao Pai. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Que Jesus esteja cada vez mais presente em vossos corações. Lembrando a todos, vamos fazer aqui a nossa lembrança sobre o nosso trabalho chamado Semente Diárias, que são aquelas pequenas mensagens de positividade que nós enviamos todas as manhãs pelo WhatsApp, mensagens que são de no máximo 30 segundos, cujo objetivo é que a pessoa tenha certeza de que tem uma mensagem nova a cada manhã. Uma manhã que começa com positividade, tem tudo para se tornar um dia melhor. Aqueles que ainda não conhecem a Semente Diária e queiram passar a conhecer, podem só mandar para o meu zap uma solicitação no telefone 21 99627 8806. Não gostou? É tão fácil, deleta. Mas se gostar, compartilhe. Vamos distribuir essa positividade a todas as manhãs. E fica aqui o nosso último pedido, que é que vocês recebam carinhosamente um beijãozão no coração da alma de cada um de vocês. Fiquem com Deus.